Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou a Ana Vitória, podem me chamar de Ana Vi. Eu sou militante da Faísca Revolucionária e do MRT. E hoje eu vou ajudar a conduzir esse lançamento da Bancada Revolucionária de Trabalhadores 16555. A ideia aqui é que nossos candidatos apresentem, que a gente vai defender nessas eleições de 2024. A gente vai contar com algumas saudações de pessoas que estão aqui hoje para fortalecer a nossa campanha e também saudações virtuais que a gente vai passar depois. Eu já queria, na verdade, convidar todo mundo para ficar até o final, porque depois daqui vai rolar uma atividade social, vai ter churrasco, breja, samba. Vai ser muito da hora, além de ter um espaço para a gente confraternizar, né, e poder trocar ainda mais ideia. Inclusive tem alguns kits lá fora, ali embaixo, para a gente poder também fazer campanha depois. Enfim, assim, queria primeiramente agradecer todo mundo que está aqui. Estou falando de trabalhadores e estudantes que tiveram ombro a ombro com a gente nas últimas lutas. A gente está falando de trabalhadores da educação, de professores, trabalhadores da construção civil, terceirizados, empregadas domésticas, trabalhadores do município aqui de Campinas, da Unicamp, estudantes da Unicamp e também secundaristas que estiveram se enfrentando com os patrões e com os governos. Aqui em Campinas, se enfrentando com o governo de extrema-direita do Dário Saad, enfim, que ataca os servidores municipais, mas também o conjunto da população campineira. A gente está falando que ele também é parte da extrema-direita, como o Nunes, o Marçal, que quer avançar com a precarização da nossa vida. Eu acho que é um elemento muito importante que a gente está colocando que a gente não vai permitir que isso aconteça. Que eles massacrem a nossa vida e o nosso futuro, como faz o Tarcísio hoje. Com o novo ensino médio, mas também as escolas cívico-militares. Inclusive, vários de vocês que estão aqui hoje estão panfletando com a gente, estão se colocando prontos para se fortalecer essa luta contra as escolas cívico-militares, né? Inclusive, o próprio Tarcísio, enfim, que coloca como futuro para a juventude negra as balas da polícia, né? Com as suas chacinas, enfim, né? Que a juventude, inclusive, tem como saída ou trabalho precário ou as balas da polícia. E é nessa perspectiva que a gente está construindo, né, essa bancada revolucionária de trabalhadores, que é a candidatura do MRT aqui em Campinas, enfim, com 2 lutadores, enfim, que é isso, o Matheus Correia e a Flávia Teles, né, enfim, que eu tenho muita felicidade de estar aqui apresentando eles. Enfim, uma candidatura para se enfrentar com a extrema-direita e todas as suas variações, inclusive, tipo, colocando muito centralmente independência de classe. Isso não é um detalhe, enfim. Inclusive, para isso, tem que se enfrentar, inclusive, com os ataques da Frente Ampla do governo Lula-Alckmin, né, que está disposto a estar com os banqueiros, com empresários, para rifar as nossas vidas, assim. Inclusive, defendendo que a gente tem que ter independência de classe do governo, mas também do judiciário, enfim, dos setores, enfim, que são os nossos inimigos, né? E por isso que a gente está levantando essa candidatura comunista. Isso. Eu queria começar chamando o Matheus Correia, né? O nosso co-candidato à Bancada Revolucionária de Trabalhadores, que é trabalhador também da Unicamp e é do movimento Nossa Classe. Boa tarde, todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer todo mundo que dedicou um tempinho para vir. Estou vendo aqui vários amigos, vários companheiros de luta, de vários processos que a gente já passou todos esses anos. É muito importante para a gente ter vocês aqui, tirando um pouco, né, da tarde para ouvir o que a gente tem a dizer e, enfim, agradecer todo mundo mesmo. Em primeiro lugar, queria colocar que a nossa candidatura se coloca na linha de frente do combate à extrema-direita dentro e fora de Campinas. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer, porque a gente está em eleições muito marcadas pelo cenário nacional, né? Aqui em Campinas a gente vê o Dário Saad, esse privatizador, amigo do Tarcísio, da especulação imobiliária, o Rafa Zimbaldi, né, um homofóbico, defensor da reforma da Previdência, mas na cidade de São Paulo também a gente está vendo agora os 50 tons do bolsonarismo, com o Rafa Marçal, com o Nunes, que defende esse empreendedorismo que só serve para precarizar o trabalho da nossa classe, né, e impor as reformas dos patrões contra a nossa classe justamente. E por isso, né, justamente por estar na linha de frente de combater a extrema-direita, a gente quer dizer aqui que é necessário também combater a conciliação de classes, que justamente
fortalece a extrema-direita, como a gente está vendo agora, com o arcabouço fiscal, que corta da saúde e da educação, acabou de cortar 4 bilhões da saúde, e se o HC já está em crise, o HC da Unicamp já está em crise, o Hospital Ouro Verde está em crise, só vai piorar com o arcabouço fiscal. Também é o arcabouço fiscal, essa medida neoliberal, que fez agora com que os servidores técnicos administrativos das universidades federais não tivessem reajuste, mesmo depois de 3 meses de greve. É para defender também o arcabouço fiscal que o governo Lula Alckmin entrou na justiça contra a greve do IBAMA e do CMBio, também do INSS, justamente para manter essa medida neoliberal para agradar os grandes banqueiros internacionais. Justamente por ser consequente, na luta contra a extrema-direita, a gente precisa combater também a conciliação de classes que fortalece a extrema-direita como o Plano Safra, que o governo, inclusive, se vangloria, né, de dar o maior Plano Safra da história do Brasil para o agronegócio, que é justamente a base econômica da extrema-direita, mostrando justamente que a conciliação de classes fortalece a extrema-direita. Um outro dado, né, que é o mais óbvio de todos, pra gente, que mostra isso também, é que o PT está coligado com o PL do Bolsonaro em mais de 80 municípios. Ou seja, não é uma alternativa para se a gente quer combater de fato a extrema-direita que quer atacar os trabalhadores e que também agora o governo Lula Alckmin está atacando. E essa frente ampla, aqui em Campinas, ela tem 2 candidatos. Em primeiro lugar, ela tem o Dário Saad, da extrema-direita, que tem como vice o Vandão, do PSB, né? Inclusive o Alckmin, que também é do PSB, ele publicou um vídeo chamando para a convenção eleitoral que ia referendar o Vandão como vice do Dário, e também tem o Torinho, a chapa Torinho Edilene do PSOL, que conta com o apoio do Lula. Então a frente ampla aqui tem justamente 2 candidatos, inclusive a chapa também Pedro Torinho e Edilene, eles apoiam todas as reformas que esse governo está colocando agora, né, como o arcabouço fiscal e a manutenção da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Então, para a gente é muito importante, quando a gente diz de combater a extrema-direita, justamente confiar na força dos trabalhadores sem conciliação de classe. Eu sou trabalhador da Unicamp, e lá na Unicamp também a gente está vendo agora um processo que a reitoria está aprofundando a terceirização dos almoxarifados, terceirizando, né, aprofundando os que já eram terceirizados, trocando a empresa, diminuindo o salário desses trabalhadores, mas também avançando para as unidades onde não era terceirizado. E, inclusive, essa semana também a reitoria ela publicou uma campanha que parte da pergunta do porquê os trabalhadores terceirizados não se sentem pertencentes à universidade. Parece um cinismo, na verdade, né? Porque é a própria reitoria que proíbe com que os trabalhadores terceirizados tenham acesso à creche, como qualquer outro trabalhador, tenham acesso ao SECOM, que é o serviço médico para funcionários e alunos, como qualquer outro funcionário ou estudante da universidade, proíbe que os trabalhadores terceirizados tenham acesso à biblioteca. Então, o que causa justamente o não pertencimento e a segregação dos trabalhadores terceirizados é a própria terceirização. Por isso a nossa candidatura também levanta muito fortemente onde a gente está. Quem conhece a gente sabe, né, o bordão. Quem conhece a gente sabe, a luta pela efetivação de todos os trabalhadores terceirizados, sem necessidade de concurso público, né, no serviço público, mas efetivação e plenos direitos já para todos os trabalhadores terceirizados, inclusive porque a gente assiste trabalhadores terceirizados executando a mesma tarefa do que os trabalhadores efetivos, mas com salários e direitos menores. Também eu acho que é muito importante a gente colocar aqui a luta pelo fim da escala 6x1, que escraviza a nossa juventude no telemarketing, sobretudo as mulheres e as LGBTs. Também, né, a gente nacionalmente, não só aqui em Campinas, mas a gente impulsiona o manifesto contra a precarização e terceirização, junto com vários intelectuais e juristas, né, lutando justamente contra essa forma de precarização do trabalho que a gente só vê avançando, e lutando também pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Queria dizer que a nossa candidatura se inspira na FIT, né, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, na Argentina, encabeçada pelo PTS, a organização irmã da MRT, na Argentina, que tem como perspectiva justamente o parlamentarismo revolucionário, que não é somente entrar no parlamento, né, estar no parlamento como um fim em si mesmo, mas, ao contrário, usar dessa posição para fortalecer a luta dos trabalhadores, como se demonstra agora também na linha de frente contra os ataques do governo de extrema-direita, do Milei, e que está, inclusive, passando um ajuste brutal contra os trabalhadores, mas também não sem resistência
da frente de esquerda dos trabalhadores, mostrando, na verdade, qual que é a aliança necessária que a gente precisa ter para derrotar a extrema-direita. Também eu acho que é muito importante a gente falar como uma candidatura comunista que se coloca ao lado dos oprimidos, hoje a gente defender abaixo o genocídio da Palestina pelo fim de todas as relações do Brasil com o Estado assassino de Israel. Também dizer, né, diante da crise ambiental que a gente está, a necessidade justamente da gente lutar por um outro futuro, uma outra sociedade, diferente da resignação que a burguesia, os vários candidatos da burguesia, os empresários querem colocar para a gente, né, que inclusive colocam o fim do mundo na Netflix, nas séries, enfim. Inclusive perguntar por que é mais fácil para a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A nossa candidatura ela luta contra essa resignação, justamente. Colocando que é possível um outro futuro e que esse futuro ele passa pela superação do capitalismo, reorganizando a produção, sob controle dos trabalhadores, uma sociedade socialista rumo ao comunismo. É isso, gente. Quero agradecer novamente todo mundo e obrigado. Vamos aí. Esse é o meu candidato. E agora, gente, a gente vai contar com algumas saudações que eu queria começar chamando. É o Afonso Machado, escritor e historiador. Boa tarde, camaradas. É uma alegria guerreira estar aqui reunidos com vocês. Eu gostaria de chamar a atenção para o profundo significado histórico desta candidatura. O profundo significado histórico da bancada revolucionária de trabalhadores. Campinas foi uma cidade de barões. Uma cidade cuja economia se ergueu através do sangue de gerações de escravizados, de gerações de operários. Só que Campinas também é a cidade das lutas sociais. É uma cidade em que o movimento dos trabalhadores deixou e deixa profundas marcas na vida política. Eu penso que é dentro desta tradição revolucionária, é dentro desta memória histórica combativa que esta bancada se insere. Quando forem contar a história do nosso tempo, do ponto de vista da classe trabalhadora, esta bancada com toda certeza vai estar lá. E isso tem um impacto profundo, inclusive na dimensão cultural da cidade. Não é? É preciso que os intelectuais, os artistas de Campinas, apoiem a bancada, prestem atenção neste programa. E nós sabemos o porquê disso. Os artistas e os intelectuais estão sendo cada vez mais atacados, reprimidos pela onda da extrema-direita. Certa feita, o Mário Pedrosa, um dos pioneiros do trotskismo no Brasil, os mais importantes críticos de arte que esse país já teve, certa feita o Mário Pedrosa disse o seguinte: a profissão do intelectual é ser revolucionário. É exatamente essa mensagem que essa bancada traz para quem mexe com arte, com conhecimento em Campinas. Uma cidade em que os estudantes lutam, em que os professores lutam, em que os trabalhadores, na sua independência, declaram guerra ao capital. Então é com alegria guerreira que eu quero saudar e dar longa vida a esta bancada. Agora a gente vai transmitir algumas saudações das pessoas que não puderam estar aqui hoje. E eu vou falar cada uma delas. A gente vai contar com a saudação do Ricardo Antunes, que é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, um dos maiores especialistas, no mundo do trabalho atualmente, e é impulsionador do Manifesto contra a Terceirização e Precarização do Trabalho. O Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp. O Caio Toledo, que é professor aposentado do Departamento de História da Unicamp e parte da rede universitária em solidariedade ao povo palestino. O Fábio Marinho,
que ele é técnico administrativo da UFRJ e recentemente ele estava na greve das universidades federais e é parte do movimento Nossa Classe. E o Alejandro Vilca, que é deputado nacional do PTS, partido irmão da MRT na Argentina, e que é também deputada revolucionária voltante de esquerda e trabalhadores, a FIT. Olá, meu nome é Ricardo Antunes, eu venho, por meio desta mensagem, fazer o seguinte comentário. Nós vivemos um momento mais difícil da história do capitalismo, mais trágico. A destruição da natureza, a destruição do trabalho, a destruição dos gêneros, né, a opressão de gênero, raça, etnia, chegou ao limite, né? Nós sabemos que o capitalismo só pode se reproduzir destruindo. E não é através da ação institucional, não é através da ação parlamentar que isto vai ser impedido. Na melhor das hipóteses, o parlamento, a Câmara Municipal, é uma caixa de ressonância, é onde repercute as lutas sociais. E nesse sentido, só faz sentido acompanhar, tá certo? Apoiar candidaturas que estejam comprometidas com a luta anticapitalista. É por isso que eu apoio, né, a Flávia Telles, o Matheus Correia e outras candidaturas do campo das esquerdas anticapitalistas. Não será pela via institucional que nós vamos alterar a ordem atual. É preciso que haja luta social contra a exploração do trabalho, contra a destruição da natureza, pelos direitos e dignidade da classe trabalhadora. E o meu apoio, então, está sendo dado a todas as candidaturas, né, que estejam comprometidas com esta luta anticapitalista, sem ilusão de que a ação institucional vai mudar a ordem dominante. A luta é muito mais complexa. Um abraço. Eu sou Plínio de Arruda Sampaio Júnior, professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp e editor da plataforma Contrapoder. Saúdo o lançamento da bancada revolucionária do MRT, a Câmara dos Vereadores da cidade de Campinas. Desejo à camarada Flávia Telles e ao camarada Matheus Correia toda a sorte nesta empreitada. Não é uma tarefa fácil. A burguesia transforma as eleições num verdadeiro circo, regado a fundo público, caixa 2, fake news e muita enrolação. O objetivo da burguesia na eleição é evidente, né? É criar a ilusão de que as coisas vão melhorar, mesmo que nada mude. Legitimar o sistema, desmobilizar a luta dos trabalhadores e evitar a qualquer custo a emergência de uma esquerda contra a ordem. A tarefa dos trabalhadores na eleição é exatamente a oposta: instigar a luta dos trabalhadores, criar esperança na classe trabalhadora, organizar os trabalhadores. Instigar a luta dos trabalhadores, mostrando que os problemas da cidade e suas possíveis soluções passam por mudanças estruturais. As mazelas do povo decorrem do modo de funcionamento do capitalismo, e no caso do capitalismo na cidade. Sem uma mudança profunda nas estruturas da sociedade, os problemas fundamentais da população não vão mudar. Criar esperança, colocar alguma coisa para além do neoliberalismo, colocar a necessidade e a urgência de ir além do capital, de colocar o socialismo na agenda da classe trabalhadora. Organizar os trabalhadores, lutando pela unidade de todas as forças políticas de esquerda contra a ordem, claramente contra a ordem. Essas são as tarefas dos revolucionários nas eleições burguesas. Desejo ao camarada Matheus Correia e à camarada Flávia Telles toda sorte nesta empreitada. Boa tarde a todas e todos. Com satisfação que eu atendo esse apelo dos pessoal ligado ao MRT,
E eu quero me apresentar, então, brevemente, dizer que eu sou professor aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e atualmente integro o Comitê Unicamp em solidariedade ao povo palestino. Bom, conhecendo as convicções políticas e ideológicas da professora Flávia Telles e do servidor da Unicamp, Matheus Correia, que integra uma candidatura coletiva para a Câmara Municipal de Campinas, eu manifesto meu integral apoio a eles. Jovens militantes que se comprometem com a defesa intransigente das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras e das urgentes reivindicações dos setores populares da cidade de Campinas, estou convencido de que essa candidatura, caso eleita, se alinhará às demais forças políticas e sociais que combatem a escalada da extrema-direita no Brasil, fascismo, e se opõem às medidas econômicas neoliberais adotadas nos planos municipal, federal e estadual. Jovens de origem popular e perfil politicamente combativo, acredito que Flávia e Matheus estarão sempre do lado certo, nos debates e decisões da futura legislatura da Câmara de Vereadores de Campinas. Olha, eu estou certo também que os dois jovens militantes não se acomodarão aos privilégios que nas instituições da democracia liberal burguesa sempre estão garantidos aos parlamentares eleitos pelo voto popular. Acredito que Flávia e Matheus deverão privilegiar sempre a defesa dos interesses coletivos, não seus interesses pessoais, para esses dois jovens socialistas, ao contrário do que ocorre na democracia brasileira, a atividade política não será um meio de ascensão social e pessoal, mas a oportunidade de lutar em defesa dos explorados na ordem capitalista iníqua e nada democrática. Por último, embora não esteja pessoalmente vinculado a qualquer tendência política no sistema, a tendência partidária no sistema político brasileiro, concedo esse meu apoio a Flávio e Matheus a partir de minhas convicções críticas e socialistas. Por último, eu tenho o maior prazer e satisfação de saber que Flávio e Matheus, como eu, estão atuando, lutando, simpatizando com o povo palestino nesse momento que sofre um autêntico genocídio. Poucos candidatos são como eles, que privilegiam em seus debates e lutas sociais a defesa do povo palestino. Essa é mais uma razão que me leva a devotar a ele, a apoiá-los de forma irrestrita. Boa tarde. Hola, soy Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos en la provincia de Jujuy, Argentina, y actualmente diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda. Quería saludar las candidaturas de Mateo Correia, de Flavia Telles y a los compañeros del MRT de Campiñas que están impulsando esta gran campaña en estas elecciones donde tenemos el desafío de levantar una alternativa política de los trabajadores, independiente de la ultraderecha y de los que nos llevan detrás de los patrones con la conciliación de clases en nombre del pueblo trabajador. Es necesario levantar una voz de los explotados que plantee la movilización extraparlamentaria de los trabajadores por sus reivindicaciones y plantee la necesidad de un gobierno de los trabajadores. Desde acá, de Argentina, le mando un saludo grande. Força, companheiros! Boa tarde, pessoal. Aqui fala Fábio Marinho,
técnico administrativo da FRJ e militante do movimento Nossa Classe. Para mim, é uma grande honra apoiar a candidatura da Bancada Revolucionária de Trabalhadores em Campinas, com Matheus e Flávia, trabalhadores da educação, assim como eu. Nas universidades e institutos federais, nós saímos de uma forte greve nacional de mais de 100 dias, com muita mobilização, mas com conquistas limitadas devido ao descaso e intransigência do governo de Frente Ampla de Lula com a educação federal e seus servidores. E também por conta da subordinação das direções sindicais governistas que desmontaram a greve, a pedido de Lula, no momento em que o governo estava mais pressionado pela luta da nossa categoria. O mesmo aconteceu com outras greves do Serviço Público Federal, onde o governo chegou a judicializar para impedir o direito de greve. Tudo em nome do novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, para garantir a obediência às diretrizes do mercado financeiro e do perverso sistema da dívida pública. Um legado do golpe institucional de 2016 e da extrema-direita, mantido e aprimorado por Lula. Por isso, a campanha de Matheus e Flávia está tão conectada com a nossa luta ao fortalecer, entre tantas outras lutas fundamentais, o combate à extrema-direita e a conciliação de classes. Vamos juntos com a Bancada Revolucionária de Trabalhadores. E agora a gente vai contar com as saudações presenciais. E eu queria contar com a saudação primeiro da Juliana Begiato, estudante de Ciências Sociais na Unicamp, militante da Faísca Revolucionária e coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Sociais e História da Unicamp. Oi, gente, boa tarde. Como a Ana me apresentou, eu sou a Juliana, sou militante da Faísca Revolucionária e é um grande prazer estar aqui fazendo uma saudação no lançamento da candidatura dos meus companheiros, Matheus e a Flávia, da Bancada Revolucionária de Trabalhadores. E eu queria colocar um pouco do porquê eu e a Faísca Revolucionária estamos apoiando essa candidatura, né? Pra gente é essencial uma candidatura que não tem medo de dizer que é comunista. Ou seja, que frente às mazelas do capitalismo, quer mostrar para cada trabalhador e para cada jovem que há uma saída para esse sistema de opressões e exploração. Diferente do que a extrema-direita, com seus coaches, tentam dizer pra gente, que a gente pode vencer nesse sistema que se constrói em cima do nosso trabalho precário, em cima da precarização da juventude. E pra gente é essencial a aliança da juventude com a classe trabalhadora. O Matheus e a Flávia estão profundamente ligados a cada processo de luta em Campinas. Eles foram parte de construir e de criar o Comitê em Defesa das Trabalhadoras Terceirizadas, que eu e vários estudantes que estão aqui construímos na Unicamp. Também foram parte do apoio que a gente deu à greve da MRV em 2021. E, inclusive, dentro da Unicamp, quando eram estudantes, foram linha de frente em diversas lutas, inclusive da luta que arrancou as cotas étnico-raciais. Uma luta que culminou num processo da reitoria de perseguição ao Matheus e que já naquele momento, como a gente da Faísca faz hoje, eles defendiam o fim do vestibular, que pra gente é um filtro social e racial que deixa a juventude de fora do ensino público todos os anos. E pra gente não é simplesmente lutar junto, mas defender o mesmo programa que esteja a serviço da classe trabalhadora. Na Unicamp, a gente está dando uma batalha muito importante com a reitoria do Tom Zé, que mantém relações sigilosas com a Technion. A Technion é uma universidade abertamente sionista, que inclusive esse convênio significa colocar o trabalho dos servidores, as nossas pesquisas e dos professores a serviço de um massacre, de um genocídio que mata as mulheres e as crianças na faixa de Gaza. A gente quer se apoiar no que tem de mais avançado hoje na juventude, que é uma juventude profundamente internacionalista e anti-imperialista. E a Bancada Revolucionária de Trabalhadores vocaliza essa luta por uma Palestina livre, operária e socialista, e inclusive não tem nenhuma ilusão em figuras como a Kamala Harris, que quer fazer a gente acreditar que uma mulher negra é uma saída para a juventude, quando a gente sabe que está financiando o genocídio em Gaza. Enfim, a gente apoia, então, a Bancada Revolucionária de Trabalhadores porque é uma bancada que está contra os patrões, contra o Estado sionista de Israel, contra o agronegócio e, inclusive, não faz conciliação, não concilia com nenhum dos nossos inimigos. Esse é um programa que o PSOL e a Mariana Conte aqui em Campinas não podem levantar hoje, porque eles fazem parte da Frente Ampla e estão com o PT passando o arcabouço fiscal, o Plano Safra e abrindo espaço para o agronegócio aqui em Campinas e no Brasil todo. E, por outro lado, a gente não tem nada a ver com o stalinismo, que é uma deturpação do marxismo e que, inclusive, foi parte de enterrar diversas revoluções. Enfim,
são alguns dos motivos que a Faísca Revolucionária, estamos com a bancada revolucionária de trabalhadores, a gente quer chamar cada jovem que está aqui hoje para se unir com a gente nessa campanha militante, conversar com seus colegas de curso e levar para a cidade também essa campanha. Obrigada, gente! Agora eu quero chamar a Luana e o Luiz, professores e lutadores municipais, né, servidores municipais aqui de Campinas. Boa tarde, camaradas. É uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite da Flávia e do Matheus. É uma responsabilidade, sem falar ao lado dessas feras, né, que nos antecederam. Nós viemos do Rio Grande do Sul, lá vocês sabem que é um estado extremamente racista, o agronegócio é forte, então aqui em Campinas eu posso falar que eu me sinto muito acolhida por esses camaradas comunistas. Conheci eles na Unicamp, numa palestra promovida pelo MRT, a camarada Diana, não sei se ela está aqui, lembro que ela estava lá, Ricardão também. E, então foi o momento que eu conheci eles. E eu, como professora de educação especial, eu não acredito que seja possível a inclusão radical, efetiva das pessoas com deficiência no modo de produção capitalista. Então, por esse e tantos outros motivos, eu sou comunista e a pauta que esses camaradas defendem é única, vocês sabem, né? É única aqui em Campinas. Então, estou aqui para manifestar meu apoio a eles. Eu fiz uma colinha também, tá? Com esse texto que eu vou ler. Então, eu fico muito feliz em somar na campanha desses dois camaradas, firmezas, que lutam em defesa dos direitos da nossa classe, da classe trabalhadora, que é impossível haver essa conciliação com a classe que nos explora, né? Temos interesses que são antagônicos. Então, eles defendem a ruptura da sociedade capitalista, essa sociedade que também promove a degradação da natureza, que nos adoece físico e mentalmente, né? Esses camaradas, eles defendem condições dignas de trabalho, eles são contra a terceirização, defendem os direitos das mulheres, inclusive ao aborto, né, que outro dia a Flávia estava comentando que é uma pauta fundamental que a esquerda, ou pseudo-esquerda, vem esquecendo essa pauta. E, bom, eles defendem uma sociedade que seja livre do racismo, onde não haja uma polícia genocida, né, que mata diariamente pessoas trans, pessoas negras, crianças. Enfim, uma sociedade livre de miséria, de desigualdade social, que seja realmente emancipada desses valores que no nosso estado são valores fortes, né? Que reproduzem de forma muito intensa os valores capitalistas. E por isso meu voto será desses camaradas, né, nessa eleição. Quero dizer que podem contar comigo, até na panfletária, inclusive, eu sei que eu vou melhorar um pouquinho mais essa luta. E estamos aqui, né, em apoio para essa bancada revolucionária e fico muito feliz aí com esse convite de estar aqui e falar brevemente com vocês. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Luiz, eu sou servidor. E para mim é uma grande alegria se você receber esse convite, né? Eu estou aqui para manifestar o apoio à candidatura coletiva aí, do Matheus e da Flávia. No serviço público a gente vive uma realidade, né, de profundo aprofundamento, né, do massacre e das terceirizações, né, do avanço, né, da exploração e do trabalho. Então, eu vejo uma candidatura, né, que se propõe a enfrentar essas mazelas. É um verdadeiro alento para nós, né, que vivemos uma realidade, né, em que a nossa classe muitas vezes
é privado até do direito ao lazer, alegria, organizar não só a nossa raiva revolucionária, mas a nossa alegria. É muito importante isso. É ter esses momentos de confraternizar, né, com os camaradas e poder sonhar, né, com uma nova realidade, um novo mundo, e não só esperar o fim do mundo, né? Como o Matheus falou, né? Por isso eu estou aí junto com eles aí contra o fim do mundo e contra... Beleza. Obrigado. Agora eu quero chamar a Grazi Rodrigues, professora da Rede Municipal de São Paulo e co-candidata a vereadora em São Paulo, pela bancada comunista, com Marcelo Pablito da Extra Parks. Oi, gente. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu sou a professora Grazi, como a Ana me falou, faço parte da bancada comunista, junto, né, com muita alegria, né, junto da Letícia Parks, que também é professora, e junto do Marcelo Pablito, que é trabalhador da USP. A nossa candidatura da bancada comunista é uma candidatura coletiva, assim como a bancada revolucionária de trabalhadores, com o Mate e a Flá, que a gente está lançando aqui nessa tarde com muita alegria, né? E a gente está levando com muito orgulho também nacionalmente uma batalha por candidaturas comunistas, não só aqui na cidade de Campinas, não só na cidade de São Paulo, mas também em outras cidades, outros estados, como no Rio de Janeiro, como em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul e como em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E essas candidaturas, elas são muito importantes para a gente, porque elas abrem uma oportunidade da gente discutir com a juventude, da gente discutir com os trabalhadores, como que a gente pode botar de pé uma alternativa para enfrentar e derrotar esse inimigo que está se levantando hoje, que é a extrema-direita, né? E eu acho que nesse marco a gente tem uma importante tarefa, que é, inclusive, desmascarar essa falsa ideologia de empreendedorismo que a gente está vendo ser colocada para a nossa juventude e como é uma possibilidade de futuro para a classe trabalhadora. Esse discurso em São Paulo, acho que vocês estão vendo, né? Tem muito eco na voz de uma figura que é o Pablo Marçal, esse cara que é um reacionário, um boçal, a gente tem que dizer claramente o que ele é, e que está junto da extrema-direita, né? Que fala contra o Nunes, que fala contra o Tarcísio, mas que, na verdade, defende o mesmo pacote de ataques contra a vida do povo trabalhador, contra a vida da juventude. Então, toda essa corja, como o Mate falou no começo, apresenta pra gente uma realidade pra gente enfrentar e derrotar, que são 50 tons de extrema-direita, né? Então, enquanto o Marçal apresenta essa ideologia de empreendedorismo, né? Vende essa ideia para a juventude, a gente vê na escola como professores os nossos alunos passando fome e lutando contra várias coisas para poderem estar dentro da escola. A gente sabe também que essa ideia de esforço individual não é o que leva ao sucesso, porque a gente vive numa sociedade capitalista que impõe para os filhos da classe trabalhadora exploração e opressão cotidianamente. E a gente também sabe qual que é o mercado de trabalho que espera os nossos alunos. Que é um mercado de trabalho destruído pela reforma trabalhista, é um mercado de trabalho destruído por uma realidade de precarização através da uberização e através da terceirização que a gente tanto denuncia e luta para acabar com ela. Então, contra essa ideologia empreendedora do Marçal, contra todas as matizes de extrema-direita que eu tenho certeza que também se manifestam aqui em Campinas, é que a gente está levantando e levando à frente essas candidaturas do MRT, candidaturas comunistas, para lutar com independência política e com independência de classe, contra os ataques que estão sendo descarregados nas costas do povo trabalhador e tirando da gente o direito ao futuro. Em defesa de um futuro livre de toda forma de opressão e de exploração, e que a gente tem muita alegria de dizer que é sim um futuro comunista para a classe trabalhadora. E que prime, nesse futuro, as respostas organizadas e coletivas dos trabalhadores da juventude, e não essas falsas ideias de empreendedorismo que apontam para uma saída individual, que na verdade é uma realidade de ilusão. Então, essa saída a gente sabe também que não é possível fazer com conciliação, como várias pessoas falaram aqui, como a gente está vendo, fazer o PT, fazer o PSOL, em São Paulo eles são representados, né, pela candidatura do Boulos, que está junto com a Marta, que apoiou o golpe institucional, que está junto com a Rota,
e junto com a polícia, que mata todos os dias a juventude negra e que também está junto com a Faria Lima para defender medidas como esse arcabouço fiscal, que a gente sabe que quem paga por esse tipo de política é a classe trabalhadora. Então, com conciliação e junto dos setores inimigos, é impossível levar um programa como esse à frente. Então, para terminar, né, o único caminho para a gente defender uma verdadeira saída dos trabalhadores e da juventude é com independência política e de classe e com ideias como essa que o Mate e a Flávia estão batalhando aqui em Campinas, que a gente está batalhando em outros lugares do país e que, inclusive, né, estão se expressando de maneira bastante emocionante nesse lançamento. Então, queria dizer, vamos com tudo nessa campanha e bora para cima, bancada revolucionária de trabalhadores. Eu queria chamar a Diana Assunção, ela é dirigente da MRT, editora da Esquerda Diária e fundadora do Grupo Internacional de Mulheres LGBT Esposas e Rosas. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Está extremamente lindo esse lançamento. Acho que todas as falas foram muito impactantes. Queria também aqui deixar minha saudação para a Flávia e para o Matheus, são meus companheiros e companheiras de luta aqui em Campinas, junto com a Faísca, Movimento Nossa Classe, Grupo de Mulheres Espanholosas, MRT. E eu acho que todos esses debates, né, todos os conteúdos que se expressaram aqui, falam muito da necessidade de uma discussão urgente que está colocada nessas eleições, que é sobre o enfrentamento à extrema-direita, mas com independência de classe. E eu acho que isso é muito importante porque no momento eleitoral, né, nessa democracia burguesa que a gente vive, em geral o que querem relegar para os trabalhadores, para o povo pobre, é votar a cada 2 anos. Né? Então isso coloca para a gente uma situação onde a gente praticamente não tem voz. E com a entrada, né, com essa emergência da extrema-direita, isso fica ainda pior. Porque se eleva um pensamento político no sentido de fazer com que os trabalhadores e o povo pobre, a cada 2 anos, onde só teriam o direito de simplesmente votar, tenham que escolher sempre um mal menor diante de novas e novas figuras que vão aparecendo dessa extrema-direita cada vez mais radicalizada. Né? Contra essa lógica, a gente precisa debater, porque quando a gente vê que não existe normalização no país, ao contrário do que a frente ampla do Lula tinha prometido, né, quando entrou o governo Lula, inclusive na campanha do governo Lula, se dizia muito isso, precisa entrar esse governo do Lula contra o asqueroso Bolsonaro, né, para normalizar o país, para o Brasil voltar a ter futuro e etc. Eis que surge uma figura que tenta ser mais de direita do que o Bolsonaro. Vejam só, como que se explica isso do ponto de vista da situação que está colocada no país? Se a gente for analisar, né, o que está por trás do que está acontecendo em São Paulo, que a gente está definindo, inclusive, quase como um laboratório de para onde a extrema-direita está querendo levar o país de conjunto, né, vídeo que está acontecendo, o que acontece na Argentina, nesse momento, com o governo Milei, é muito importante a gente ver, por um lado, a política de conciliação de classes e, por outro, o fortalecimento das instituições do regime, que se utilizam dessa situação justamente para avançar os seus mecanismos autoritários contra a classe trabalhadora também. Então, se a gente analisa a política do governo Lula, como muito bem vários aqui já falaram, o Fábio, inclusive, grevista, né, da brava greve das universidades federais, o arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos, é uma continuidade da agenda do golpe institucional, golpe esse que a gente lutou fortemente, diferente de grande parte da esquerda que fez coro com os golpistas naquele momento, e agora, inclusive, o Boulos está junto com uma golpista de marca maior, que é a Marta Suplicy, né, uma das relatoras, inclusive, da reforma trabalhista. Né? Então, a gente vê esse arcabouço fiscal nesse momento, mas a gente vê várias outras coisas. Né? Coligação do PT com o PL em 85 cidades, o partido do Tarcísio, republicanos, com um ministério no governo Lula, as privatizações em São Paulo, né? Sabesp, que já passou, mas a tentativa no metrô, na CPTM, financiadas pelo governo Lula através do BNDES. Ou seja, o que leva essa política de conciliação se não fortalecer Tarcísio e companhia? Com quem que está o Tarcísio?
Tarcísio, se não com o Bolsonaro, nesse momento, com o Nunes, né? E o Marçal é um outro tom, como vários aqui já colocaram, de bolsonarismo, né? A gente em São Paulo está numa situação agora que é o Nunes quer o apoio do Bolsonaro, mas não quer ser tão bolsonarista. O Marçal não está com o apoio do Bolsonaro, mas quer ser mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, né? Nesse momento. Então são, de fato, distintos tons de bolsonarismo nesse momento que podem levar a ceticismo e resignação, porque no fim das contas é votar sempre no mal menor, é votar sempre naquele que vai conciliar, é votar sempre naquele que vai ter que conceder alguma coisa. Não vamos falar de aborto, não vamos falar disso, isso é muito radical, etc. Vamos conciliar com a Marta Suplicy, vem de repente esse cara da rota aí para a campanha, etc. E depois, esse é o papel que está relegado para a juventude, para a classe trabalhadora? Para a gente não. Por isso a nossa candidatura, por isso a bancada Revolucionária de Trabalhadores é diferente de todas as outras candidaturas da esquerda, porque confia plenamente na força da classe trabalhadora, na força da juventude, na força dos movimentos sociais, que é a força capaz de derrotar esses planos que estão em curso. Não é a conciliação de classes, não é o mal menor, não é esse tipo de política que concilia e entrega os nossos direitos. Inclusive, em São Paulo, a gente está enfrentando o Marçal, não dizendo que ele é um bandido, etc., e ponto final, como está fazendo a esquerda nesse momento. Porque a esquerda não está denunciando que o Marçal apresenta um programa ultra neoliberal para destruir a vida da classe trabalhadora. Por que não denunciam esse programa ultra neoliberal do Marçal? Porque, de alguma maneira, não atacam esse programa ultra neoliberal do Marçal, porque estão com os empresários também, no fim das contas, que é o programa da Frente Ampla. Né? Então, isso que está em jogo. Eu acho que isso é fundamental e por isso as campanhas, as candidaturas do MRT se diferenciam de conjunto da esquerda nesse momento, com a campanha da bancada revolucionária aqui em Campinas, a bancada comunista em São Paulo, com a Grazi, Pablito, Letícia, no Rio de Janeiro com a Carol Santos, em Porto Alegre com o Nuno Pires, e em Belo Horizonte com a Flávia Vale. São as candidaturas que a gente está apresentando e que são parte de construir uma esquerda que não aceita essa resignação e que, também inspiradas na Frente Esquerda Revolucionária, na Frente Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, né, encabeçada pelo PTS, nossa organização irmã, quer levar adiante um parlamentarismo revolucionário, mas mais do que isso, construir uma esquerda para além das eleições, para além do parlamento, mas que construa uma força social para enfrentar de fato essa situação e poder lutar contra esse sistema capitalista que só relega opressão e exploração. Isso é parte do que a gente faz todos os dias, todos que nos conhecem aqui, das lutas, dos debates, dos livros, de tudo que a gente faz na universidade, em cada local de trabalho, em cada comitê, na luta contra a terceirização que os companheiros aqui de Campinas levam exemplarmente na batalha contra o genocídio na Palestina. Isso é parte do que a gente faz todo dia e é parte do que o MRT dedica a sua vida para construir uma alternativa revolucionária. Então, vamos com tudo nessa campanha. Queria saudar com tudo a bancada revolucionária de trabalhadores e que a gente construa uma campanha linda aqui em Campinas. Era isso. E agora, para fechar, eu queria chamar ela, que é professora da Rede Estadual de Campinas, coordenadora da POS pela oposição e a nossa co-candidata à bancada revolucionária de trabalhadores, Flávia Tese. Bom, boa tarde, gente. Vou tirar isso aqui. Melhor. Boa tarde, gente. Estou bastante feliz de receber cada uma de vocês aqui, né, nessas eleições que, como acho que muitos já falaram aqui, se apresentam alternativas aí para os trabalhadores da extrema-direita, né, em São Paulo, mas também aqui em Campinas com um amigo do Tarcísio, que gosta de ficar passando o martelo da privatização para ele, que é o Dário. E que é necessário, né, que a gente busque pensar como ter alternativas da independência de classe, né? A gente está passando na cidade, debatendo com cada trabalhador e trabalhadora. Gente, os trabalhadores, a população, as mulheres, negros e LGBTs precisam confiar na sua força organizada, em luta, em greve. É isso que a gente está fazendo nessa candidatura, uma candidatura comunista. Vários de vocês aqui nos conhecem e sim, a nossa diferença é que a nossa candidatura é uma candidatura do combate, é uma candidatura da luta, do enfrentamento, é uma candidatura para fortalecer. Quando a gente sabe que está tendo greve, né, como foi na Constituição Civil, a gente vai lá para fortalecer e que vira de exemplo para a classe trabalhadora, que é esse o nosso caminho.
caminho. É o caminho da nossa organização, é o caminho da nossa luta, e é comunista porque a gente luta contra essa sociedade miserável da exploração e da opressão, para realmente, gente, não existir uma sociedade de explorados, não existir uma sociedade de oprimidos. E a gente está em Campinas, né? Aqui o Afonso falou muito bem, né? Qual que é a tradição dessa extrema-direita que a gente está vendo aqui no poder, por exemplo, né? Do Dario Saad, desses capitalistas. Qual que é a tradição deles na última cidade a abolir a escravidão? A gente está nessa cidade. A tradição desses que nas eleições vão falar, gente, na saúde vão fazer demagogia, na educação vão fazer demagogia, querendo dizer que querem melhorar. A tradição deles é a dos barões escravistas, é daqueles que açoitavam os negros escravizados em Campinas. Ser vendido para um barão de café em Campinas era o pior castigo que um negro escravizado poderia ter no século XIX. Aqui é essa cidade, essa é a tradição da extrema-direita, que tinha os piores castigos na cidade de Campinas. É a tradição escravista, né? E agora eles querem fazer toda essa demagogia e hoje eles nos castigam também. Nos castigam com a jornada de trabalho 6x1, como foi falado aqui, com a precarização do trabalho, com os contratos precários, com a uberização, com meninas de 12 anos que são estupradas e não podem fazer um aborto. Essa é a realidade que querem colocar para a nossa classe, para o conjunto dos setores oprimidos. Mas qual que é a nossa tradição? Qual que é a tradição da bancada revolucionária de trabalhadores que a gente quer assumir e quer debater com cada trabalhador? Essa também é a cidade das lutas operárias, é a cidade também que foi encontrado um plano de insurreição dos negros escravizados de 15 fazendas em 1832. Essa também é a cidade que a gente já viu lutas da juventude trabalhadora, lutas contra a violência policial que assassina, né, a nossa juventude. É a cidade também da luta das mulheres contra o feminicídio, da luta das LGBTs, famosa em Campinas por ter as LGBTs aqui, sim, que lutam contra toda a miséria que é colocada. Essa também é a cidade que é um gigante industrial, né, que hoje a gente vê como que essas fábricas se sustentam com sangue e suor da população, dos trabalhadores negros. Essa é a tradição que nós vamos reivindicar nessas eleições. Eu sou professora, aqui tem vários professores que eu estou vendo aqui, sou professora categoria O, professora contratada, a maioria dos professores hoje que sustentam a educação de São Paulo, porque o Tarcísio quer colocar a gente como outra categoria de professores, mas nós somos a maioria dos professores que estamos bancando, sustentando com o nosso sangue e nosso suor a educação do Estado de São Paulo. E essas professoras, como eu, são professores que trabalham, gente, com medo de ser demitido, de cortar o nosso contrato a qualquer momento. A Rosa está olhando para ela sabe disso, como a gente já conversou sobre isso no nosso local de trabalho. São essas professoras que sabem que em dezembro vão ficar sem salário. Eu estava contando para uma amiga minha que é assim, outubro vem uma ansiedade, porque a gente já sabe que está chegando no final do ano. Novembro aumenta muito, dezembro a gente está no desespero, em janeiro está todos os professores fazendo um bico para pagar as suas contas, porque sabe que vai ficar sem salário. É ou não é a realidade da educação do Estado de São Paulo? Aqui estão os professores categoria O e a nossa bancada é feita também de professores. Os professores estão sendo pressionados nesse momento pelas plataformas e ainda querem colocar policial para calar a nossa boca, calar a boca da nossa juventude e quer que a gente ensine para a juventude, sabe o quê? Empreendedorismo da precarização. Trabalha até morrer e trabalha calado. É isso que eles querem que a gente faça com a nossa juventude. E se você fracassar, a culpa é sua. A culpa é sua, porque você não fez seu projeto de vida, porque você não soube empreender, porque você não soube, né, fazer a sua educação financeira. É isso que eles querem que a gente faça nas escolas. Por isso que a gente está aqui para dizer, não, a nossa bancada, sim, é a bancada dos professores, dos trabalhadores da educação, mas é dos professores que se levantam e que lutam para enfrentar toda essa precarização. Né? É isso que a gente vai fazer agora contra esse empreendedorismo do Pablo Marçal, né, que se sustenta com o trabalho precário, mas também é isso que a gente vai fazer, também vai enfrentar a conciliação de classes, que mantém também toda essa situação. O novo ensino médio que a gente está sentindo nas escolas não foi revogado pelo governo Lula-Alckmin, justamente pela conciliação com os empresários da educação. E a nossa bancada, eu estava conversando também com uma amiga esses dias que é faxineira, né, que estava me contando que estava voltando no ônibus com a filha dela e estava pensando assim, eu tô esgotada. Eu tô voltando com a minha filha de 7 anos no ônibus, eu vou ficar 2 horas, que ela mora lá no Campo Grande, eu tô esgotada. Será que a minha vida, ela não falava, será que a minha vida vai ser sempre assim? Será que sempre assim eu vou estar esgotada do meu trabalho? Será que eu vou viver assim para sempre?
E a nossa bancada é justamente para dizer para os trabalhadores: não, basta, a gente não precisa viver assim. A gente vai lutar pela efetivação de todos os terceirizados sem necessidade de concurso, pela efetivação dos categoria O, e a gente vai lutar, gente, por uma outra saída para as mulheres. A gente vai lutar, sim, sem medo. Nós somos feministas e não temos medo de dizer: abaixo o PL 1904, direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Nesse país que a cada 4 mulheres que morrem por abortos clandestinos, 3 são mulheres negras. Não, a gente não vai aceitar esse futuro para as mulheres negras. A gente tem coragem de sim debater com todo mundo, né, sem nenhum medo de dizer direito ao aborto legal, seguro e gratuito. E é isso que a gente vai fazer nessas eleições. E para nessa batalha a gente precisa organizar nossas lutas. Por isso que a gente constrói as oposições dentro dos nossos sindicatos, para exigir que as direções sindicais organizem a nossa luta, junto com o movimento de mulheres, o movimento negro, para a gente conseguir de fato dar uma saída para isso que a gente está vivendo. Nessa batalha, a gente tem vocês também nessa. Então eu quero convidar todos vocês que estão aqui realmente a fazer parte da bancada revolucionária de trabalhadores. Cada jovem, cada trabalhador pode contribuir, gente. Seja panfletando, como a Luana falou, já coloquei aqui ela na escala da panfletagem dessa semana. Seja panfletando, seja ajudando, né, como pode, contribuindo, porque a nossa candidatura não recebe R$1 de patrão, de empresário. Seja, né, divulgando para o seu colega de trabalho, divulgando no seu condomínio, no seu prédio, que eu soube que teve gente que já fez isso aqui. Seja, né, falando para o seu colega de trabalho: você conhece a bancada revolucionária de trabalhadores? Vamos votar com convicção, né, no 16555 nessas eleições. Cada um pode contribuir de uma forma, da forma que conseguir. Mas a gente acha que se a gente for com todos vocês, jovens e trabalhadores, a nossa bancada vai estar muito mais forte, e a nossa bancada é coletiva também, porque justamente a gente quer que todos vocês tomem essa campanha nas mãos, que pensem junto essa campanha com a gente. Então vamos com tudo, com a juventude, com a classe trabalhadora, para a nossa luta, para fazer com que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Obrigada e vamos com tudo. É isso, pessoal. Acho que as ideias estão colocadas, deixam todo mundo a panfletar com a gente, construir essa candidatura, enfim, uma candidatura militante. Então, reforço, todo mundo vai pegar o kitzinho ali com um panfleto, adesivo, para poder colocar de pé essas ideias mesmo. Quero chamar todo mundo também para ficar aqui no samba, comer um churrasco, tomar uma breja, trocar mais ideia, enfim. A bancada de revolucionários trabalhadores, né? Vida, não tem o que fazer.